Eu consegui ser contratada 15 dias depois de formada. E é por isso que eu não acredito nessa história de que, não tem emprego para enfermeira ou só é contratada a enfermeira que tem experiência. Vou contar para vocês como eu consegui isso. Ainda durante a minha graduação, eu estava mais ou menos ali no meio da graduação e eu tinha a Patrícia como referência, né? Eu estava no meio da graduação, a Patrícia estava no final da graduação dela, né? E ainda durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com Patrícia, porque assim, Patrícia, ela é a irmã mais velha, né? Então assim, ela tem uma característica muito marcante e muito boa, que é dela desbravar, que é dela ir mesmo. Porque na vida todinha dela, ela foi isso, né? Ela foi essa pessoa que precisou desbravar pai, desbravar mãe, desbravar o universo, e a gente foi andando atrás. Nós somos muito próximas, né, de idade, Patrícia, eu e Poliana. Então é uma característica pessoal dela que reflete no profissional que ela é. Então, Patrícia, ela desbravou na graduação dela, né? Foi desbravando ali, foi desbravando. Então, quando Patrícia estava ali no final da graduação, ela já tinha vivido algumas coisas. E eu estava ali no meio, eu lembro que ela chegou para mim e disse assim: "Mana, só a graduação não resolve. Você precisa", e era bem assim mesmo, você precisa ir além da graduação. Naquela época não existia essa informação que a gente tem. Os métodos formativos são 20%. E o que é método formativo? Graduação e pós-graduação. Que o mercado quer tá além disso, 80% é o que você vai além da graduação. Não existia isso. As pessoas pensavam que a gente fazia graduação e estava pronta para o mercado. Só que Patrícia, ela já tinha esse olhar além. Patrícia, ela é realmente a mentezinha brilhante, sabe, da gente, em termos de pensar fora da caixinha. Então, ela foi chegando ali no final da graduação e ela me disse: "Mana, só a graduação não resolve. Então, Priscila", eu tinha começado estágio no quarto, né, que a gente, na minha época, a gente só ia para o hospital no quarto. E no quinto período, eu estava estagiando no maior hospital do Rio Grande do Norte de urgência e emergência. E eu lembro que eu fiz um estágio extra, né, extracurricular, e esse estágio eu dava plantão noturno, dando plantão no final de semana e dando plantão assumindo enfermarias. Eu assumia a unidade de internações, que a enfermeira, enfim, saía e muitas vezes me deixava lá. Eu assumia com excelência de jeito nenhum, mas eu tive a oportunidade de aprender muito. Até lembro de um caso que eu estava na UTI cardiológica, né, nesse estágio. A UTI cardiológica era pequenininha, ela tinha só 5 leitos, certo? Que é um hospital mais de trauma, de urgência e emergência, e assim, não era o hospital para infarto, né? Mas tinha 5 leitos. E tiveram 2 episódios que me marcaram muito, para você ver como eu fui tendo a oportunidade de viver mesmo durante a graduação, porque Patrícia disse para eu viver. E aí o primeiro foi com relação à administração de insulina. A enfermeira pediu para eu administrar insulina e pediu para eu fazer 4 unidades de insulina, e Priscila aspirou 40 unidades, porque ela não entendia que a graduação da insulina de 1 ml era daquele jeito. Aprendi ali no quinto período. Aí você olha assim: "Caramba, Priscila, você ia errar?" Ia. Mas sabe o que acontece hoje? Tem enfermeiras formadas que não têm essa informação. Outro caso, que esse daí foi marcado assim. O paciente, ele tinha infartado, tava lá em uso de tridil, tinha infartado há 2 dias, tava em uso de tridil, tava sendo monitorizado, tudo, né? E me perguntou se podia levantar ali na UTI para dar uma caminhada, que tava cansado de ficar ali sentado. Eu disse: "Claro que pode, o senhor tá bem, pode caminhar." A enfermeira correu pro meu lado e disse: "Priscila, esse paciente com infarto está em uso de tridil, ele não pode fazer isso." Vocês estão vendo as possibilidades que eu tive graças ao que Patrícia me orientou. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, para vocês entenderem, eu vivenciei minha graduação pensando no que eu queria, né? E o que é que eu queria? Eu queria hospital. Meus amigos diziam que queria mestrado, queria aquilo, queria atenção primária, e eu queria hospital. Então, desde o meu quinto período, eu sabia o que eu queria, que é outro grande diferencial. Se você tá me escutando agora e pensa assim: "Ai, Priscila, mas eu já terminei a minha graduação, isso daí não tá rolando pra mim." Entenda, eu não tô falando aqui que isso tem que acontecer quando a gente é estudante. O que eu tô querendo trazer para vocês de maneira muito clara é que quando a gente tem alguém que seja inspiração pra gente no que a gente quer, que a gente saiba o que a gente quer, a gente consegue acelerar o nosso processo de crescimento. E tem coisa melhor
do que eu conseguir o que eu quero de maneira mais rápida, de maneira mais assertiva e tendo resultados cada vez melhores e mais rápido, melhores e mais rápido. Por isso que é importante você ler livros, tá? Por isso que é importante você fazer cursos, porque ele vai direcionar você para o que você deseja. Então vamos lá. E aí eu fui fazendo vários estágios, fui vendo algumas posturas de Patrícia. Ela era muito reativa na época, né? Cara, a Patrícia já era um pontinho fora da curva na época que isso tudo estava acontecendo. Mas ela ainda não entendia que o comportamento dela, a comunicação dela era um fator, uma habilidade essencial nesse processo, porque ninguém ensinava nada disso, era só técnica. Mas ela já entendia e me dizia que eu precisava organizar a minha postura. Ela falava muito isso. Priscila, lembre que você está sendo observada, lembre que você está sendo observada. E aí eu tive a oportunidade de continuar seguindo os caminhos dela. A Patrícia fez estágio em um hospital e ela queria muito ser contratada nesse hospital, queria muito, fez estágio voluntário, tudo, ficou lá, mas não foi contratada. E aí, quando chegou a minha vez de estar no ambiente hospitalar, no estágio obrigatório, eu também tive a oportunidade de fazer um extracurricular lá, nesse mesmo hospital que ela sonhava em trabalhar, que tinha, na época, as melhores enfermeiras do estado estavam lá. Era ouro, a oportunidade que eu tinha de aprender e, quem sabe, a oportunidade de ser contratada. Então, durante o meu último ano ali de enfermeiranda, eu fui direcionada a fazer esse estágio, que a Patrícia tinha dito, faça lá, Priscila, lá é muito bom, lá as enfermeiras são diferenciadas, você vai aprender muito. E assim, de verdade, eu nem pensava assim, em ser contratada. Eu pensava em seguir os passos que a Patrícia me dizia, de ir pra lá e aprender com as enfermeiras. Então eu lembro muito forte a referência que ela tinha de enfermeiras, e eu lembro que a Patrícia falava assim, Priscila, a postura delas é diferente. Elas chegam no plantão, sabe? E eu quero ser como elas, Priscila, porque assim, sabe? Ela fala assim, poxa, ela dizia, elas sabem, elas resolvem, mas elas também, sabe, tem um jeito, assim, eu admiro demais elas, a forma como elas resolvem, a forma como elas se posicionam enquanto líderes. Tá vendo como a cabeça da Patrícia era diferente? Isso era em 2009, gente. E ela já pensava assim. Então eu fui lá fazer o estágio, né? E Patrícia já trabalhava nessa época. E aí foi um ponto muito importante para eu entender, e Patrícia me ensinar, né? Patrícia me ensinar e eu entender que as habilidades comportamentais, elas precisam ser desenvolvidas. Patrícia, ela era muito reativa, como eu falei, era muito reativa nessa época. Eu lembro inúmeras vezes dela chegar em casa chorando do hospital que ela trabalhava, dela não conseguir exercer a enfermagem que ela queria, porque o colega médico não queria fazer daquele jeito, e ela foi lá, brigou com ele, e que isso, e que aquilo. A gente via que não dava bom, a reatividade não estava dando certo, e ela desbravando lá, sem direcionamento. Ela trabalhava num hospital do interior de outro estado aqui. Quem eram os enfermeiros que ela tinha de referência lá? Não lembro de nenhum enfermeiro que ela dizia assim, eu tô lá e eu quero ser como essa enfermeira. Diferente da oportunidade que eu estava tendo, que ela me direcionou em estar nesse hospital que tinha grandes referências, que tinham enfermeiras que até hoje eu digo, eu quero ser como elas. Então, Patrícia me direcionou a estar num ambiente, cara, o que eu sou hoje de enfermeira é muito reflexo do que eu construí e das pessoas que me influenciaram e me direcionaram naquele ambiente. Já a Patrícia vivia algo muito desafiador, porque ela queria ser uma enfermeira diferenciada, mas ela não conseguia, porque ela não tinha quem ensinasse. Foi aí, mas aí é uma história depois para ela contar para vocês, que ela teve que ir para São Paulo, para um grande centro hospitalar, para viver a enfermagem que ela acreditava, mas ela não tinha direcionamento nenhum. Então ela precisou ir para longe. Já eu, dentro da minha cidade, por um direcionamento dela, eu aprendi a ser uma enfermeira que lidera, que se comunica, que tem responsabilidade sobre as entregas dela e que, acima de tudo, entende que os meus resultados dependem do que eu faço. E que também, por trás dessa grande enfermeira que eu via lá, que eu tinha como inspiração, existiam grandes responsabilidades que eu precisava assumir para ser essa grande enfermeira.
Mas vamos lá. A Patrícia me incitou, né, me direcionou a estar nesse ambiente e eu estava lá, uma enfermeiranda disposta a aprender. Eu lembro que eu estava nesse hospital como enfermeiranda. Cara, eu não tinha experiência de hospital. Não tinha. Fazia 15 dias que eu estava nesse hospital. Eu lembro que a enfermeira olhou para mim perguntou para os técnicos: quem pode ir pegar um chicote de máscara de Venturi na central de materiais? Aí eu posso. Eu tinha um objetivo lá, aprender. Então, eu tava ali para aprender. Eu queria aprender tudo. Eu era assim, ó, preciso aprender. Aí eu. Aí ela, pronto, vai lá na central de materiais. Aí me explicou onde é a central de materiais. Aí eu fiz, o que é um chicote? Para vocês verem que eu tinha postura de proatividade. Hoje eu entendo, né, que eu tinha postura de proatividade, tinha iniciativa, queria resolver problemas. Eu lembro também quando eu era enfermeiranda, uma enfermeira que eu fiquei também muito tempo com ela numa unidade clínica e depois que eu fui contratada, que eu já era enfermeira, ela falava assim: "Está com Priscila como enfermeiranda". Era como se a gente estudasse, porque ela chegava e fazia assim: "Esse antibiótico é para quê?" E se eu não soubesse, eu tinha que estudar. E ela me trazia a resposta. Eu era a enfermeira que era curiosa, que ia atrás, porque eu precisava aprender. E eu achava que eu estava fazendo isso só para aprender. Quando, na verdade, eu estava me vendendo. Eu estava me mostrando. Na minha cabeça, sem estratégia. Mas hoje eu vejo que com estratégia gerenciada por quem? Pela minha mentora. Quem é a minha mentora? Patrícia. E eu pergunto para vocês, vocês têm mentora? Vocês têm alguém que inspire vocês, pegue na mão e leve vocês desse lugar para aquele outro? Reflitam sobre isso. Mas vamos lá. E aí eu fui, né, estudando, indo, posso, faço, é para fazer o quê? Almoçar? Era rapidinho. Ah, Priscila, tá errado. Você almoçar rapidinho, você demorar para ir no banheiro, você não beber água, tá errado, viu, Priscila? Você tem que pensar em você. Cara, era o meu processo, meus donas. Eu sabia que era o meu processo, que eu tinha ali 6 meses para aprender. Eu não sabia, depois de 6 meses, para onde eu ia. Se eu ia viver como Patrícia estava vivendo num hospital, numa instituição que ela não conseguia exercer a enfermagem que ela acreditava, que ela não era valorizada, que ela se frustrava, que não tinha enfermeiras que ela se inspirasse, que era desafio. Eu não sabia para onde eu ia. E eu precisava aproveitar a oportunidade. Então eu vivi o meu processo. E o meu processo ele foi muito doloroso. Eu chegava lá de 7 horas da manhã e saía de 8 horas da noite. De segunda a sexta e às vezes no final de semana eu também ia pra lá. Porque eu não tinha o que fazer? Não. Eu tinha namorado na época, eu tinha minhas irmãs, eu tinha meus pais, eu tinha os meus amigos, eu tinha as festinhas que eu gostava de ir. Mas eu entendia que eu precisava aproveitar essa oportunidade, porque Patrícia estava me direcionando. E aí, chegamos no final da minha graduação. Priscila vai se formar. E sempre teve processos seletivos. E quando a gente vai chegando no final e que vai surgindo os burburinhos das enfermeiras, falando, ai, vai ter contratação. Então você já vai ali, ixi, contratação, vixe Maria, peraí. E eu lembro que no final do estágio, eu já era aquela enfermeira, que é aquelas enfermeiras, tipo Ana Cláudia, dizia assim: Priscila, assuma o setor que eu vou lanchar. Eu assumi o setor por meia hora para ele lanchar. Vocês não têm noção da minha felicidade. Quando ela dizia assim: Priscila, tem uma sonda para passar. Aí eu fazia: você vai comigo? Ela: não, você não precisa mais de supervisão, não. Então você vai assim, sabe, vendo que legal, caramba, que legal, eu tô conseguindo, vamos lá, mas vamos lá. Tenho que continuar, não para. E aí chegou o final do meu estágio e as enfermeiras começaram a dizer: Priscila, será que você vai ser contratada? Priscila, eu, será? E não se falava em processo seletivo, E eu, gente, e não tinha processo seletivo até que 15 dias depois de formada, praticamente isso, a coordenadora de enfermagem, que é uma grande coordenadora, é uma grande gerente de enfermagem com 1 ano já de gestão daquele hospital, que entende muito de gestão, de perfil de enfermeiro, ela me chamou. E aí, na época, ia ter um treinamento para os enfermeiros. E ela me chamou para que eu fizesse esse treinamento. Gente, eu não fiquei nervosa, não. Eu fiquei além. Mentira, eu ainda não tinha sido formada, não. Eu ainda era enfermeiranda. E ela me chamou para dar esse treinamento. E eu dei esse treinamento. Terminei meu estágio. 15 dias depois, ela me chama, sem processo seletivo, para comunicar que eu estava sendo contratada. Sem processo seletivo. Que não existia isso na época.
que tinham muitos enfermeiros lá, tinham muitos, que até hoje são referência também para mim, minhas colegas que estavam lá comigo, podia ter sido elas. E eu olhava e dizia, elas são muito melhores. A gente tem aquela síndrome do impostor em achar que a gente nunca é bom, né? Mas naquela época eu não sabia que não era legal, né? Mas enfim, fui contratada 15 dias depois de formada. Priscila, você tinha experiência como enfermeira? Não. Você não precisa ter experiência como enfermeira. Você precisa ter experiência de enfermeira. É diferente? Totalmente. Na minha graduação, ainda ali no estágio como enfermeiranda ou, deixa eu dar um termo bem mais apropriado, como enfermeira em formação, eu estava assumindo postura de enfermeira. É fácil? De jeito nenhum. Foi difícil para mim. Eu tenho certeza que para você também. Está aí o resultado. Não precisei de experiência como enfermeira. Não precisei de 50 vagas. Eu precisava só de uma, que era a minha. Não precisei fazer uma seleção com muitos. Não tem vaga a me desesperar. Não. Minha mentora me direcionou e eu vivi processos bem mais leves em termos de resultado, não em termos de esforço, mas em termos de resultado que eu queria que ela mesma pôde viver. É isso. Estamos aqui com vocês para compartilhar tudo o que a gente viveu e mostrar para vocês que não precisa ter experiência, não precisa ter 1 milhão de vagas. Você precisa ter direcionamento. Primeiro, saber o que você quer, ter direcionamento em buscar com ajuda. Você pode fazer sozinha? Sim. Mas se você tiver quem direcione você, você consegue os resultados de maneira muito mais rápida. E ser humano, ele é motivado por meio dos resultados dele. Um super beijo, minha Jonas, e continuem aqui com a gente.